todos! Estamos aqui mais uma vez para transmitir o nosso devocional. Que alegria, né? Poder abrir a palavra de Deus, usarmos as redes sociais, as ferramentas de comunicação do mundo moderno para o bem, né? Para a propagação do Evangelho, para levarmos a palavra de Deus até os corações. Ontem tivemos alguns problemas com a nossa transmissão e é muito importante que você hoje nos deixe saber como tem sido a qualidade da nossa transmissão. Nós demos uma interrompida, recomeçamos e depois melhorou, sem travamento. Então deixe-nos saber através do seu boa noite como que está chegando a nossa transmissão aí. Hoje, dia 2 de julho do ano de 2020. Mais uma vez estamos aqui para que a palavra de Deus possa ser realmente propagandeada, né? E você pode nos ajudar nessa missão. Eu lhe peço que você nos ajude compartilhando, porque verdadeiramente os meus amigos não são também todos os seus amigos. Então, se cada pessoa que estiver nos assistindo compartilhar agora, exatamente agora, na sua página do Facebook, a nossa transmissão, nós estaremos multiplicando, com certeza, triplicando até, né, o alcance e o número de pessoas. Estamos nessa semana numa série de devocionais intitulada As Conversões Impactantes da Bíblia. Segunda-feira nós falamos sobre o apóstolo Paulo. Na terça-feira nós falamos sobre Zaqueu. Ontem foi culto de oração, demos continuidade ao nosso estudo, mas hoje estamos dando continuidade à série de devocionais sobre conversões impactantes. E aí, sobre quem será que nós vamos falar hoje? Você gostaria de tentar arriscar, trazer aí alguma sugestão, ou pelo menos, né, tentar acertar, não é verdade, aquele personagem que se converteu na Bíblia? Muito bem, se você ainda não é um convertido a Jesus Cristo, hoje à noite, mais uma vez, através da palavra, do Evangelho, você terá a oportunidade. Vamos orar e logo após a oração nós vamos ao livro de Atos, capítulo 8. Oremos. Pai, obrigado pela oportunidade. Fale aos corações, principalmente, ó Pai, aqueles que ainda não são convertidos ainda, que possam se entregar a Cristo. E também os salvos, que possam ainda mais ser gratos, agradecer mesmo ao Senhor pelo amor de Deus que um dia os alcançou. E através da fé em Jesus Cristo foram lavados, né? Regenerados, resgatados da perdição eterna e colocados, assentados nos lugares celestiais. Pai, use a minha vida para que eu possa transmitir agora apenas a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, fico muito feliz aqui com muitas pessoas que já deixaram o seu boa noite aí. Boa noite, então, para todos os queridos. Obrigado pelo retorno, já li alguns ali falando a transmissão está boa. Então, aproveitando que a transmissão está boa, vamos ver o que é que a palavra de Deus nos ensina no livro de Atos, capítulo 8, versículo 38. Atos 8, 38, diz: E mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Hoje à noite nós vamos falar sobre este título: Deus salve a rainha. Deus salve a rainha. Muito bem, hoje então nós vamos falar sobre a conversão de um personagem conhecido na Bíblia como o eunuco etíope. A dona Érica ali, né, com certeza ela acertou na hora que eu mencionei a passagem bíblica. Com certeza, o eunuco etíope é uma das conversões mais formidáveis da Bíblia. E eu vou te mostrar, eu vou te provar, porque essa é uma grande verdade. Certo? O nosso título hoje é Deus salve a rainha. Por que eu coloquei esse título para nós? Sabe por quê, irmãos? Porque este homem, o eunuco etíope, este homem, ele era mordomo-mor da rainha de Candace, né? Ou mordomo-mor de Candace, a rainha ali. Ele era, diz a Bíblia, superintendente dos tesouros. Olha só o cargo deste homem. Então nós colocamos assim esse título, Deus salve a rainha,
Porque imagine só que, através da conversão de um homem tão próximo da rainha, ela também poderia ter se convertido. E assim é o Evangelho. Sabe, o Evangelho, quando Deus salva uma pessoa aqui, automaticamente aquelas pessoas que estão próximas dessa pessoa aqui, elas poderão ser ganhas também. Então, se aquele superintendente dos tesouros da rainha de Candace, se aquele superintendente se converteu, por que não dizer: Deus, não apenas salve o eunuco etíope, mas salve outros eunucos. Senhor Deus, salve também a rainha. A expressão Deus salve a rainha é muito conhecida no mundo, né? Eu creio que você já ouviu falar. Na verdade, é um refrão do hino do Reino Unido. E esse refrão, principalmente, ele traz assim uma espécie de culto à realeza. Então, no mundo todo, né, se toca, ou quando toca esse hino, né, é mencionado justamente essa frase no refrão: Deus salve a rainha. Sabe, com certeza a maioria das pessoas não pensam que no fundo, este hino traz uma oração que todo crente deveria fazer. Senhor Deus, salve a rainha, que ela se converta. Senhor Deus, salve os seus empregados, salve os seus servos. Irmãos, nós temos que realmente orar: Senhor Deus, salve as pessoas perdidas. Mas hoje nós vamos falar sobre a conversão daquele eunuco etíope, daquele homem. A história, apenas como introdução, rapidamente, ela desenrola da seguinte maneira: o eunuco estava em Jerusalém e ele volta para a Etiópia. E ali, né, nós até acreditamos que esse homem eunuco, provavelmente ele era um etíope, então, convertido ao judaísmo. Por isso foi até Jerusalém para adorar. Então ele está vindo do templo, ele está vindo da atitude de adoração. Isso é muito importante entender dentro do contexto que nós vamos falar hoje à noite. No entanto, aqui nós vemos que no caminho ele vem lendo um livro, né? Ou pelo menos uma porção do livro de Isaías. Nesse contexto aqui, de repente Deus manda quem? Manda um dos seus servos, um dos seus discípulos, ele manda Filipe para a estrada em que aquele eunuco estava, indo para a Etiópia, saindo de Jerusalém e indo para a Etiópia. Deus manda quem? Deus manda Filipe naquele caminho, naquele lugar. E quando Filipe chega ao lado do carro e vê que ele está lendo o livro do profeta Isaías, Filipe faz uma pergunta: você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco responde: como eu entenderei se não há quem possa me explicar? E ele convida aquele homem, o servo de Deus, Filipe, para subir no carro. E agora, no trajeto, em cima daquele carro, eles estão, né, aprendendo a palavra de Deus. Na verdade, ele, o eunuco, está ouvindo Filipe ensinando a palavra de Deus. Resumindo a história, o eunuco escuta ali a palavra de Deus, o eunuco, ele se converte em cima daquele carro, o eunuco manda parar o carro e ele é batizado por Filipe ali naquela estrada, indo em direção a Gaza. Deus salve a rainha. Amados, hoje então, nesse título e na história da conversão do eunuco etíope, nós vamos falar sobre uma das conversões mais impressionantes da Bíblia, mais impactantes. Nessa noite, Deus salve a rainha. Por que a conversão do eunuco foi tão realmente significativa? Sem mais, no nosso devocional, em primeiro lugar, nós podemos afirmar o peso dessa conversão por causa do direcionamento. A Bíblia nos fala em Atos 8:26, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Em primeiro lugar, o direcionamento. Por que nós podemos falar o direcionamento? É claro que nós estamos falando sobre o direcionamento de quem? De Deus na direção daquela alma, de Deus na direção daquele eunuco. Quando a gente estuda um pouquinho ali o contexto do livro de Atos, sabe onde Filipe estava? Na verdade, Filipe estava evangelizando multidões.
A Bíblia nos mostra no próprio capítulo 8, versículos 5 a 8, que multidões seguiam Filipe. E até mesmo alguns sinais estavam acontecendo ali. O povo estava maravilhado com o evangelho e Filipe ganhando muitas almas para Cristo. De repente, Deus, através do seu anjo, ele vem a Filipe e diz: Filipe, para tudo o que você está fazendo e vai até aquela estrada em direção a Gaza. Ali você vai encontrar um carro e você vai evangelizar aquele homem. Irmãos, não é maravilhoso então ver que nesta conversão está de uma maneira muito clara o dedo de Deus? As pessoas precisam entender que ninguém se converte sem o amor de Deus. Ninguém se converte sem o interesse de Deus. A Bíblia nos diz muito claro que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E agora Filipe, Deus tira ele das multidões para um lugar deserto. Deus tira ele de um lugar super, assim, ou pelo menos muito populoso, para uma estradinha. Deus tira ele de uma plateia para um único homem, para evangelizar uma única pessoa. O direcionamento de Deus então nos mostra que uma alma realmente ela vale mais do que o mundo inteiro. Que grande bênção! Então esta conversão é impactante. Por quê? Por causa do direcionamento. Eu quero dizer a você que nesta noite Deus ele está olhando para você. Você que ainda não é um crente em Jesus Cristo, Deus está apontando o dedo para você. Deus está olhando para você e ele está dizendo: se for preciso abandonar as multidões por sua causa, eu faço isso. Eu quero que você se converta, eu quero que você entenda a palavra, eu quero que você entenda o meu filho, eu quero que você entenda o meu amor. Esta conversão ela é impactante, em primeiro lugar, por causa do direcionamento. Filipe sai das multidões e, dirigido por Deus, ele vai até a estrada de Gaza, na direção de Gaza, e ele evangeliza um único escravo etíope, aquele homem, o mordomo Mor, da rainha de Candace. Nessa noite, Deus está direcionando a palavra para você. Segundo lugar, não apenas nós vemos o direcionamento, mas em segundo lugar nós vemos o depoimento. Porque a Bíblia nos fala no versículo de número 31, e ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse ali no carro. Em segundo lugar, é impactante esta conversão por causa do depoimento daquele eunuco. O que ele fala? Bom, de certa forma ele diz: como eu poderia entender? Em primeiro lugar, então, aqui nesse segundo ponto, nós vemos que ele era uma pessoa extremamente religiosa. Para sair lá da Etiópia, para sair de Gaza, ir até Jerusalém, nós estamos falando de mais ou menos uns 80 quilômetros de distância. Para fazer esse percurso, para ir ao templo, para adorar, é porque realmente era alguém extremamente devoto. Não é uma também coincidência que a gente acha no mundo um monte de gente devota? Um monte de gente dentro de templos, um monte de gente subindo escadarias de joelhos, um monte de gente rezando e orando, um monte de gente pagando promessas. No entanto, quando você pergunta algo para eles sobre o Evangelho, a impressão que dá é que eles não entenderam ainda nada do Evangelho. Nada. É a situação deste eunuco. O depoimento dele mostra isso, que ele era religioso, mas perdido. Que ele era importante, mas também ele era um importante perdido. A Bíblia, como eu disse, a Bíblia fala que ele era o quê? Superintendente dos tesouros. Que cargo importante, hein? E às vezes é assim, né? Neste mundo existem, olha, milhões de pessoas com cargos importantes. Talvez para quem eu estou falando agora, seja alguém importante. Você é importante pelo cargo que você ocupa na sua escola, pelo cargo que você ocupa na sua empresa, pelo cargo que você ocupa na sua família, pelo cargo que você ocupa na sua denominação. No mundo existem muitas pessoas importantes e existem mesmo pessoas que têm um cargo, pessoas que têm uma responsabilidade, pessoas que têm um ofício. Mas o seu próprio depoimento mostram que, apesar da sua importância, eles são perdidos. E mais, ele está lendo a Bíblia, ele está lendo um livro da palavra de Deus, Isaías. No entanto, não está entendendo também nada.
E assim também, quantos estão carregando o livro? Quantos estão ouvindo a palavra? Quantos estão próximos da palavra de Deus? Mas eles não estão entendendo nada. Meu amado, se nós não entendermos o que Deus realmente mostra para nós através da sua palavra, não adianta carregar Bíblia, não adianta ler Bíblia, não adianta entrar em culto e cultuar ao Senhor Deus. Eu gostaria de perguntar a você, realmente, qual é o seu depoimento agora sobre a palavra de Deus? Qual é o seu depoimento agora sobre o Evangelho, sobre a vida eterna, sobre a salvação em Jesus Cristo? Qual é o seu depoimento? O depoimento dele entregava o seu estado espiritual, realmente entregava. E ele chega para Filipe e ele diz, né? Entra aqui e me explique, porque eu quero entender como é importante agora o que ele fala, esse eunuco. Porque infelizmente muitas pessoas ainda não entenderam nada e não estão dispostas a entender, não estão querendo entender. Não era o caso daquele eunuco. Ele não queria continuar na sua ignorância. Ele não queria continuar perdido. Ele não queria apenas ser um adorador de templo. Ele queria ser salvo. Qual é o seu depoimento hoje? Aquela conversão foi impactante, em primeiro lugar, por causa do direcionamento. Em segundo lugar, por causa do depoimento. E no nosso devocional, nós vemos que aquela conversão, ela foi impactante por causa do desdobramento. Atos 8:37 diz: E disse Filipe, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O desdobramento aqui é maravilhoso. A gente tem até pouco tempo para falar tudo, mas o desdobramento dessa história é o seguinte: quando aquele eunuco dá a oportunidade para Filipe abrir realmente a Bíblia e explicar para ele o que Filipe faz, a Bíblia nos fala que Filipe, na Escritura, ele anuncia Jesus, ele prega Jesus, ele mostra o Evangelho em Jesus Cristo. Ai, que grande bênção! Toda história de conversão tem que ter esse desdobramento. Tem que ter a explicação, tem que ter o evangelismo, tem que ter Jesus Cristo, tem que ter aquele que fala e tem que ter aquele que ouve. E para ter o desfecho especial, o desdobramento melhor, tem que ter aquele que crê. E o eunuco, ao ouvir, ele creu, ele falou assim, sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E imediatamente ele manda parar aquele carro e ele diz, eu quero ser batizado agora nas águas ali perto. Ah, meu amado, que prova, que demonstração de verdadeira conversão. A pessoa que se converte, imediatamente ela quer obedecer Cristo. Ela quer começar a congregar, ela quer realmente ser batizado, porque o batismo é o testemunho físico da conversão, não é verdade? Batizado nas águas. O desdobramento é esse. Filipe ali desce junto com ele. Ambos entram na água, mostrando que o batismo correto é o batismo por imersão completa. Eles ali entram na água e Filipe batiza o eunuco. Logo depois daquele batismo, esse desdobramento com chave de ouro, Filipe ele é arrebatado e levado para uma outra região por Deus. E o eunuco segue o seu caminho. A Bíblia nos fala alegre, feliz, contente. Nada até então tinha dado tanta alegria para aquele eunuco como o dia da sua conversão. Ah, que grande bênção! O coração dele foi preenchido. Esse é o desdobramento desta conversão. Na verdade, esse é o desdobramento de toda genuína conversão. Que é qual? Jesus Cristo sendo anunciado para o incrédulo. A pessoa entende, compreende, ela entrega sua vida a Cristo, ela se converte, ela confessa com os seus lábios Jesus Cristo como Filho de Deus, o único Senhor e Salvador. E a pessoa então continua a sua vida. É claro, ela continua o seu caminho, mas ela continua diferente. Ela continua feliz, com a alegria do Senhor. Eu te pergunto, você não quer esse desdobramento para a sua vida? Você entendeu que eu não estou pregando igreja? Que eu não estou ensinando religião? Eu estou falando sobre salvação, vida eterna, novo nascimento, o desdobramento. Que grande bênção. Termino o nosso devocional falando,
Deus quer realmente salvar você. Deus quer salvar a rainha, Deus quer salvar os empregados, os escravos dela. O amor de Deus não é diferente para aquele que está no trono ou para aquele que está na pobreza. Não. Deus ama o mundo, Deus ama você. Deus ama você. Deus quer salvar a todos. Deus agora quer salvar você. Que conversão impactante. Nós vimos hoje o direcionamento, o depoimento e o desdobramento. Hoje, dia 2 de julho de 2020, exatamente agora, onde você está aí, se você quiser, você também pode, assim como o eunuco etíope, você também pode ser salvo. Você sabia que na Bíblia essa é uma das conversões mais importantes que existe? Importante no sentido da grandeza do que acontece? Porque foi através da conversão daquele etíope que o evangelho começou a ser levado, sabe para onde? Para toda a região da Etiópia, e África e redondezas. O evangelho começou a crescer e ser levado através daquele eunuco etíope. Que grande bênção. Deus quer salvar você. Conversões impactantes. Hoje, a conversão pode ser a sua. E será mais uma na história. De tantos, milhares e milhões que o Senhor Deus tem salvado através do seu amor demonstrado em Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Derrame suas bênçãos sobre todos que ouviram o Evangelho e que possam entregar suas vidas a Cristo exatamente agora. Esta é a minha oração, Senhor. Salve almas, em nome de Jesus. Amém. Deus permitindo, amanhã, às 20 horas, mais um devocional com a série Conversões Impactantes da Bíblia. Se você realmente está orando pela salvação de alguém, encaminhe nosso link para esta pessoa. Peça para que a pessoa escute esses 22 minutos de mensagem que eu acabei de pregar. É impossível alguém com sã consciência ouvir um evangelho, uma mensagem tão simples como essa e não querer Jesus Cristo. Deus ajude. Agora nós despedimos agradecendo todos que participaram da transmissão, todos que compartilharam, e eu digo, ora sem fé é impossível agradar a Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós?